Neste momento exato, enquanto você lê estas palavras, existe uma planta rasteira de caules vermelhos, crescendo silenciosamente nas rachaduras da calçada, no canto do seu jardim, entre as pedras da entrada da garagem. Ela não pede permissão, não chama a atenção, não tem flores vistosas nem frutos grandes. A maioria das pessoas a ignora ou a elimina sem pensar. Ainda assim, cada folha dessa planta contém mais ácidos graxos ômega 3 do que o salmão. Não por quilo, não por porção, por folha individual. Essa planta alimenta seres humanos há cerca de 4.000 anos. Ela atravessou eras geológicas, sobreviveu a secas prolongadas, resistiu a guerras, colapsos econômicos, mudanças climáticas e à industrialização da agricultura. Ela existia antes das cidades modernas, antes da escrita científica, antes da ideia de que alimentos precisavam vir de prateleiras. E em pleno século XXI, obrigou cientistas a reescreverem conceitos fundamentais da biologia vegetal. Ao mesmo tempo, bilhões de dólares são gastos todos os anos para garantir que você nunca aprenda seu verdadeiro valor. Por volta de 1050 antes da Era Comum, alguém no norte da Grécia recolheu sementes minúsculas e as guardou cuidadosamente em um recipiente de argila. Não eram sementes grandes nem raras, eram pequenas negras quase invisíveis a olho nu. 3.000 anos depois, arqueólogos encontraram esse recipiente. As sementes ainda estavam lá, milhares delas, cada uma com pouco mais de 1 milímetro de diâmetro. Eram sementes da mesma planta que ainda hoje cresce entre pedras, muros e trilhas de terra. Elas não foram guardadas por acaso. Armazenar sementes sempre foi um ato de sobrevivência. Significa que aquela planta era importante o suficiente para ser preservada para o futuro. No século VII a.C., registros dessas sementes aparecem no Heraion de Samos, um dos santuários mais importantes da Grécia Antiga. No século IV a.C., Teofrasto, considerado o pai da botânica, descreveu métodos de cultivo dessa planta e recomendou que os agricultores a semeassem no início da primavera, junto com suas culturas essenciais. Ele não a descrevia como algo secundário. Ela fazia parte do sistema alimentar básico. Durante o Império Romano, essa planta foi cultivada e consumida em 3 continentes. Os romanos a conheciam bem. Ela aparecia em hortas, mercados e receitas simples do dia a dia. Na Europa medieval, era consumida praticamente em todas as refeições. Não como substituto em tempos de fome, mas como ingrediente regular. Em 1288, Bonvecin da Riva compilou uma lista detalhada de tudo o que era consumido na cidade de Milão. Essa planta aparece ali não como curiosidade botânica, nem como alimento marginal, mas como item comum da dieta urbana. Essa planta é conhecida hoje como Beldroega portulaca oleracea, uma planta que resolveu silenciosamente problemas nutricionais por milênios, muito antes de existirem vitaminas, suplementos ou estudos clínicos. Uma planta que, ironicamente, fomos ensinados a combater. Após 1492, a Beldroega cruzou oceanos nos registros europeus. Mas quando colonos a documentaram em Massachusetts, em 1672, descobertas arqueológicas posteriores revelaram algo inesperado. Ela já estava ali havia pelo menos 2.500 anos. Sementes encontradas em Ontário foram datadas de 1350. No Kentucky, sementes de Beldroega datam de aproximadamente 800 a.C. Povos indígenas da América do Norte cultivavam Beldroega lado a lado com girassóis, abóboras e outras plantas do complexo agrícola oriental. Em 2 continentes separados por um oceano, culturas humanas que nunca tiveram contato entre si chegaram à mesma conclusão. Essa planta era essencial. O que essas sociedades sabiam que nós esquecemos? Em 1960, o fisiologista Ancel Keys iniciou um estudo que mudaria para sempre a nutrição moderna. Seu objetivo era entender por que algumas populações quase não apresentavam doenças cardíacas, enquanto outras sofriam taxas alarmantes de infartos. Ao longo de 50 anos, mais de 12.000 homens foram acompanhados em 7 países diferentes.
Os resultados desafiaram tudo o que se acreditava sobre gordura e saúde do coração. Agricultores da ilha de Creta consumiam uma das dietas mais ricas em gordura do mundo, com mais de 35% das calorias provenientes de gorduras. Segundo todas as teorias nutricionais da época, eles deveriam estar morrendo de ataques cardíacos. Mas não estavam. Eles apresentavam a menor taxa de mortalidade cardiovascular já registrada no estudo. Menor que a do Japão, menor que a da Finlândia, menor que qualquer outra população analisada. Por quase 20 anos, cientistas atribuíram esse fenômeno ao azeite de oliva e às gorduras monoinsaturadas. Criou-se o conceito da dieta mediterrânea como algo quase mágico. Mas na década de 1980, uma nova equipe decidiu reexaminar as amostras de sangue congeladas do estudo original. Eles não estavam interessados em colesterol. Procuravam outra coisa: ácidos graxos ômega 3. Os resultados surpreenderam até os mais céticos. Os habitantes de Creta apresentavam níveis de ômega 3 3 vezes maiores do que os holandeses. E não estavam consumindo 3 vezes mais peixe. O que consumiam diariamente era beldroega. Ela aparecia crua em saladas simples, cozida em ensopados, refogada com azeite. Era oferecida às galinhas, às cabras, aos porcos. Os animais comiam beldroega. As pessoas comiam os animais. Todo o sistema alimentar da ilha estava baseado em uma planta que crescia espontaneamente nos campos. Em 1992, a doutora Artemis Simopoulos analisou a composição nutricional da beldroega com métodos laboratoriais modernos. Os números pareciam improváveis. Entre 300 e 400 miligramas de ácido alfa-linolênico a cada 100 gramas de folhas frescas. 5 a 7 vezes mais do que o espinafre. 15 vezes mais do que a alface comum. Era a fonte vegetal mais rica em ômega 3 já registrada. Mas a estranheza não parava aí. Plantas terrestres, em teoria, não produzem EPA, o ácido eicosapentaenoico. Esse tipo de ômega 3 é típico de ambientes marinhos. Ainda assim, a beldroega produz EPA, em pequenas quantidades, mas produz. Quando esses dados foram publicados, outros cientistas suspeitaram de erro ou contaminação. As análises foram refeitas. Os resultados se confirmaram. Além disso, a beldroega contém quantidades extraordinárias de vitamina E, beta-caroteno, melatonina, glutationa, potássio, magnésio e cálcio. Ela se revelou uma das plantas mais densas em nutrientes já estudadas. O estudo do coração de Lyon testou se esse padrão alimentar poderia salvar vidas. 605 pacientes que haviam sofrido ataques cardíacos foram divididos em 2 grupos. Um seguiu a dieta cardíaca padrão pobre em gordura. O outro adotou uma dieta mediterrânea rica em beldroega, nozes e fontes naturais de ômega 3. Após 5 anos, o grupo que consumia beldroega apresentou 70% menos mortes. Não apenas menos infartos, menos mortes por todas as causas. O estudo foi interrompido antes do previsto porque manter o grupo de controle na dieta padrão passou a ser considerado antiético. Ainda assim, a beldroega desapareceu da alimentação moderna. Em 2022, uma equipe liderada pela doutora Erica Edwards, na Universidade Yale, publicou um estudo que redefiniu o entendimento da fotossíntese. Eles estudavam a beldroega porque ela prosperava em condições extremas de seca, enquanto crescia mais rápido do que quase qualquer outra planta conhecida. A maioria das plantas utiliza a fotossíntese do tipo C3, eficiente apenas com água abundante. Milho e cana-de-açúcar utilizam a fotossíntese C4, melhor adaptada ao calor, mas ainda dependente de água. Plantas desérticas utilizam o metabolismo CAM, economizando água ao abrir seus poros à noite, mas crescendo lentamente. A beldroega faz algo que não deveria ser possível. Ela utiliza C4 e CAM dentro das mesmas células em momentos diferentes do dia. Durante o dia cresce rapidamente. À noite conserva água. Os produtos metabólicos de um sistema alimentam o outro. Nenhuma outra espécie conhecida faz isso. É como descobrir um motor que funciona simultaneamente com 2 combustíveis opostos no mesmo espaço físico. Essa característica permite que a beldroega sobreviva com 1/5 da água necessária ao milho.
Ela cresce em solos salinos, onde outras culturas morrem. Cada planta produz centenas de milhares de sementes viáveis por décadas. Cada fragmento de caule pode gerar uma nova planta. Essa resiliência extrema é exatamente o motivo pelo qual ela foi declarada inimiga. O mercado global de herbicidas movimenta dezenas de bilhões de dólares. Produtos químicos são desenvolvidos especificamente para eliminá-la. Ela não pode ser patenteada, não pode ser controlada, não pode ser esterilizada. Enquanto isso, metade do mundo nunca deixou de consumi-la. Na Índia é culfa, na Grécia glístrida, no México verdolaga, na China matixian, no Oriente Médio aparecem saladas e pratos tradicionais. À medida que o clima muda e as colheitas falham, a beldroega prospera exatamente onde outras plantas não conseguem. Ela está aí agora, crescendo silenciosamente, alimentando quem sabe reconhecê-la. Uma planta comum, antiga, poderosa, ignorada e indispensável. Durante a maior parte da história humana, a beldroega nunca precisou ser promovida. Ela não precisava de campanhas, nem de rótulos, nem de estudos clínicos para justificar sua presença. As pessoas simplesmente a comiam porque ela estava ali, crescia sozinha, era saborosa, saciava e mantinha o corpo funcionando. O conhecimento sobre ela não vinha de livros, mas da observação direta passada de geração em geração, de mãos que colhiam e bocas que provavam. Foi apenas com o surgimento da agricultura industrial que a beldroega começou a ser tratada como um problema. Sistemas agrícolas modernos dependem de previsibilidade, uniformidade e controle. Uma planta que cresce em qualquer lugar que se reproduz sem permissão, que não respeita linhas retas nem calendários comerciais, torna-se uma ameaça. Não porque seja tóxica ou destrutiva, mas porque escapa às regras. A beldroega não precisa ser plantada, não exige fertilizantes, não pede irrigação constante. Ela simplesmente aparece. E isso vai contra toda a lógica de um sistema que transforma sementes em produtos solos, em ativos e alimentos em mercadorias. Em um mundo onde quase tudo pode ser patenteado, a beldroega permanece livre. Essa liberdade tem um custo. À medida que herbicidas se tornaram comuns após a Segunda Guerra Mundial, a beldroega foi incluída nas listas de plantas indesejadas. Manuais agrícolas passaram a descrevê-la como invasora. Jardineiros foram ensinados a arrancá-la. Proprietários de casas passaram a pulverizá-la com produtos químicos potentes. Pouco a pouco, a percepção coletiva mudou. O que antes era comida passou a ser visto como sujeira. Essa mudança não aconteceu porque novas evidências mostraram que a beldroega fazia mal. Ela aconteceu porque a beldroega não se encaixava no modelo econômico dominante. Ao mesmo tempo, a ciência avançava em outra direção. Suplementos de ômega 3 começaram a ser produzidos em escala industrial. Óleos de peixe passaram a ser encapsulados, rotulados e vendidos como solução para problemas cardiovasculares. O que antes vinha do prato passou a vir do frasco. O custo aumentou. A dependência também. Mas a beldroega continuava ali, crescendo gratuitamente. Em regiões semiáridas do planeta onde o solo é pobre e a água é escassa, agricultores tradicionais nunca deixaram de reconhecê-la. Em vilarejos do Oriente Médio, ela continua aparecendo em saladas simples, misturada com tomate, cebola e azeite. Na Índia é cozida com especiarias. No México acompanha tortilhas e pratos cotidianos. Em muitas dessas culturas, ninguém discute se ela é saudável. Isso já é sabido. O que muda é o contexto. À medida que as mudanças climáticas aceleram mapas agrícolas, começam a mostrar zonas de falha. Regiões onde milho, trigo e arroz deixam de produzir de forma consistente. Aumento de temperaturas, irregularidade das chuvas, salinização do solo. Exatamente as condições em que a beldroega prospera. Enquanto grandes projetos tentam desenvolver culturas geneticamente modificadas resistentes à seca, a beldroega já resolveu esse problema há milhares de anos. Ela não foi criada em laboratório. Não foi ajustada por engenharia genética. Ela evoluiu assim. A descoberta feita pela equipe de Yale não foi apenas curiosa. Ela foi um alerta. Uma planta capaz de combinar dois sistemas fotossintéticos em um único espaço celular
representa uma estratégia evolutiva extremamente eficiente. Crescer rápido quando há recursos. Sobreviver quando eles desaparecem. Isso muda a forma como entendemos adaptação. Não se trata apenas de produzir mais alimentos. Trata-se de produzir alimentos em condições onde quase nada mais cresce. Trata-se de resiliência real, não teórica. E ainda assim, a beldroega continua fora das políticas agrícolas, fora dos subsídios, fora das recomendações oficiais. Não porque não funcione, mas porque não pertence a ninguém. Você não pode comprar sementes híbridas de beldroega que não se reproduzem. Não pode forçar agricultores a comprá-las novamente todos os anos. Cada planta produz centenas de milhares de sementes viáveis por décadas. Uma vez que ela entra no solo, permanece. Isso é visto como falha pelo sistema, mas é exatamente isso que a torna valiosa. Há também um aspecto cultural profundo nessa rejeição. A ideia moderna de alimento está ligada à aparência. Folhas precisam ser grandes uniformes brilhantes, precisam caber em embalagens, precisam parecer controladas. A beldroega cresce baixa, espalhada e irregular. Não impressiona visualmente, mas alimenta. Ela tem sabor levemente ácido fresco, quase salgado. Textura suculenta. Quando jovem, é crocante, quando cozida, macia. Pode ser consumida crua, refogada, cozida fermentada, conservada. Pode ser desidratada e armazenada. Pode ser integrada facilmente à alimentação cotidiana. Nada disso exige tecnologia avançada, apenas reconhecimento. Aprender a reconhecer a beldroega é um ato simples, mas profundo. Significa olhar para o chão com outros olhos. Significa questionar a ideia de que comida só existe onde alguém a vende. Significa recuperar uma relação direta com o ambiente. Cada pessoa que aprende a identificar a beldroega passa por uma mudança sutil. O mundo deixa de parecer tão estéril. Espaços antes vistos como abandonados revelam potencial. A fronteira entre natureza e alimento fica menos rígida. Isso não é romantização, é observação. A beldroega não precisa salvar o mundo sozinha. Ela não é solução única, mas é um exemplo claro de como soluções reais já existem muitas vezes ignoradas porque não se alinham a interesses econômicos específicos. Durante milhares de anos, humanos não separavam nutrição de sobrevivência. Plantas eram avaliadas pelo que ofereciam, não pelo quanto rendiam financeiramente. A beldroega passou nesse teste repetidas vezes. Hoje, quando doenças crônicas relacionadas à alimentação se tornaram comuns, quando cadeias de suprimentos são frágeis, quando o clima se torna imprevisível, a existência de uma planta tão resiliente deveria chamar atenção. Ela não exige revolução tecnológica, apenas memória. Memória de que comida pode crescer sozinha. Memória de que nutrição não precisa ser sintetizada. Memória de que nem tudo que é comum é insignificante. A beldroega continua ali, entre pedras, em rachaduras, em terrenos ignorados, crescendo como sempre cresceu, esperando ser reconhecida não como inimiga, mas como aliada. Ela não precisa ser reinventada, apenas lembrada.